Para minha felicidade, vocês continuam comentando nos nossos vídeos. Então a gente vai ver o que vocês tiveram a dizer sobre os nossos últimos episódios. Vamos começar então pelo nosso episódio sobre quando roubaram o cadáver do Charlie Chaplin, que você pode conferir clicando aqui do lado na anotação ou então no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. O Lucas Ferreira Gesser deixou um comentário relembrando que tem outro cineasta que também teve o túmulo violado. Isso aconteceu também com o F.W. Murnau, o diretor de Nosferatu, o clássico filme de terror de 1922 e que também é considerado o primeiro filme de vampiro da história. O Murnau já morreu tem bastante tempo. Ele faleceu em 1931 devido a um acidente de carro. Só que no ano passado foi noticiado que o túmulo dele foi violado e que roubaram o crânio dele. Pois é, deixaram todo o resto do corpo dele, mas levaram só essa parte aqui. E para deixar a história ainda mais bizarra, os investigadores encontraram vestígios de cera de vela no chão perto do túmulo. Isso então criou uma suspeita de que, na verdade, o roubo teria sido parte de uma espécie de rito ocultista. Parece até uma história sombria que poderia ter sido dirigida pelo próprio Murnau, não é? E até hoje esse crime não foi resolvido, então a gente realmente não sabe onde foi parar o crânio do cineasta. A gente também teve comentários muito legais no nosso episódio chamado Por que gostamos de filmes de terror, que você pode conferir clicando aqui do lado ou então no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um desses comentários foi deixado pela belíssima Andréa Miggins, e eu tomo a liberdade para fazer esse tipo de elogio a ela porque sabe como é que é, né? Ela é minha namorada. Ela aponta que tem se tornado bem frequente a gente ver campanhas de marketing de filmes de terror que usam a estratégia de mostrar a reação do público no cinema enquanto eles veem o filme de terror, levando susto, dando grito, essas coisas, que nem fizeram com Atividade Paranormal, Invocação do Mal, Annabelle, etc. E que isso seria uma forma de você explorar esse medo de sentir medo, que é uma coisa que eu falei no episódio. E, claro, eu concordo. Isso, inclusive, me fez pensar bastante sobre a evolução da autoafirmação que os filmes de terror fazem para dizer o quão assustadores eles são. Se você vê trailers de filmes de terror antigos, da década de 40, 50, você provavelmente vai ver em algum momento aparecer escrito assim na tela a experiência mais aterrorizante da sua vida, ou coisas desse tipo. E com o passar do tempo, isso foi mudando um pouco. As campanhas de marketing dos filmes começaram a usar, por exemplo, trechos de resenhas e críticas de filme para mostrar o quão assustador o filme era. Então já mudou um pouco o foco. Antes era o próprio filme fazendo um discurso sobre ele mesmo e depois passou a ser a crítica especializada, os especialistas, dando o aval de que aquele filme realmente dá medo. E é interessante ver como isso já mudou um pouquinho agora, principalmente por causa desse tipo de campanha de marketing que mostra a galera reagindo no cinema. É uma mudança, mais uma vez, de foco e do discurso. Dessa vez a legitimação do quão assustador o filme de terror não vem do próprio filme ou então da crítica especializada. Essa legitimação vem de gente como a gente. Eles mostram, olha só, tem essa galera aí que nem você que vai pro cinema, tá vendo como eles estão levando susto desse jeito? Então, você tem que tomar cuidado com esse filme, você vai ter uma reação bem parecida com essa, que é o medo do sentir medo, não é? Então, é interessante perceber essa evolução e como foi mudando esse foco da legitimação do discurso de que esse filme realmente dá medo. E sem contar que eu acho que essa estratégia de marketing também pega muito a onda recente que a gente vê aqui no YouTube de vídeos de pessoas reagindo a coisas diferentes, como trailers de novos filmes, lançamentos musicais, vídeos virais, esse tipo de coisa. Seria uma maneira de você entrar nessa onda e aproveitar essa mania recente que foi criada na internet da gente querer ver como é que é a reação das pessoas a certas coisas. Outra pessoa que comentou nesse episódio foi o Breno Cavalcante de Souza. Acontece que no episódio tem um momentinho em que eu falo sobre Goosebumps, um programa de terror para crianças que passava na Fox Kids, no canal Fox Kids, quando eu era pequeno. E ele também quis relembrar Goosebumps no comentário dele, especificamente se focando mais em como ele acha que tinha alguns episódios desse programa que pareciam que não eram tão escritos assim para crianças, porque eles tinham bastante profundidade. Se você quiser um exemplo, é só você dar uma lida no comentário que ele fez, que está aqui embaixo, porque ele descreve um episódio que marcou bastante ele. E é com certeza muito nostálgico relembrar alguns episódios marcantes de Goosebumps, principalmente quando você assistia vários deles, que nem eu. Mas isso também me faz pensar muito sobre como é meio louco essa ideia de você querer criar histórias de terror focado em crianças. Eu particularmente acho que deve ser um baita desafio para um escritor
fazer uma boa história de terror, só que para crianças. Você tem que ter um bom equilíbrio no tom da sua história. Você tem que escrever algo que vai sim dar medo para a criança, mas ao mesmo tempo não pode ser algo pesado demais que vai traumatizar ela pro resto da vida, não é? E você também tem que ter muito cuidado para não tratar a criança como um idiota também e fazer um negócio que, em vez de ser assustador, vai ser simplesmente tosco. E o que eu acho bacana é que Goosebumps soube contar histórias que tinham como base medos que a gente realmente tem quando a gente é pequeno. Eles usavam temas como solidão, abandono, você ser levado para longe da sua casa, da sua família, dos seus amigos. Eles exploravam o medo e a apreensão que a gente tem quando a gente se vê em frente a um mundo das pessoas que são gente grande, entre outras coisas. Esse programa era muito doido. E por último, a gente vai ler alguns dos comentários que foram deixados no nosso episódio sobre o Titanic. Nele, a gente analisa o filme do James Cameron, de 1997, para ver o que é fiel à história real do naufrágio do Titanic e o que é invenção. Você pode conferir esse episódio clicando aqui do lado, ou então no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. A Luísa Facchina deixou um comentário simples, mas que eu acho que merece destaque. Ela apontou que eu não falei absolutamente nada sobre o Jack e sobre a Rose, os protagonistas do filme. E sim, isso é verdade. Eu acabei pesquisando muita coisa, coloquei várias delas no episódio, mas acabei optando por deixar eles dois de fora do episódio. Mas não tem problema, eu vou atender o seu pedido, Luísa, e vou falar um pouquinho sobre eles. A história do Jack e da Rose ficou, obviamente, mundialmente conhecida, por ser muito trágica, poética e tal, só que os dois não existiram de verdade. Eles sequer são inspirados em algum casal que realmente existiu no Titanic. Não, a história deles é completamente inventada. Só que tem algumas curiosidades que a gente pode explorar sim em relação aos dois protagonistas. Por exemplo, o personagem do Leonardo DiCaprio se chama Jack Dawson e tinha um tripulante real do Titanic que assinava como J. Dawson. Só que esse J não era para Jack, esse J era para Joseph. Joseph Dawson era um dos tripulantes que fazia parte da equipe do Titanic. Ou seja, ele não tem nada a ver com o Jack Dawson que a gente vê no filme. E tem mais uma curiosidade interessante. Lembra do Coração do Oceano, o diamante azul gigantesco que pertence a Rose? Pois é, ele não é um diamante real. Ele não existiu, não estava no Titanic, nada. Mas ele foi inspirado em um diamante real, o Diamante da Esperança, que pertenceu ao rei Luís XVI da França, que ele acabou depois dando de presente para a esposa dele, a Maria Antonieta. Hoje em dia, ele está exposto no Museu Smithsonian, lá nos Estados Unidos. Só que a história do diamante fictício que a gente vê em Titanic não acaba por aí. Isso porque, depois do lançamento do filme, se criou um burburinho entre os fãs sobre esse diamante, o Coração do Oceano. Então, a fabricante de joias Asprey e Garrard decidiu criar um Coração do Oceano de verdade, feito de safira de 170 quilates. E olha só que interessante. No Oscar de 1998, a Celine Dion fez uma performance ao vivo da música tema de Titanic, My Heart Will Go On. E quando ela fez essa performance, adivinha o que ela estava usando no colar dela? Exatamente, o Coração do Oceano de verdade que foi fabricado por essa empresa. O Emanuel Diego assistiu esse episódio sobre o Titanic e ele achou que eu falei e não disse nada de concreto. Sério mesmo, você ficou com essa impressão, cara? Bom, se bem que por um lado eu acho que até dá pra entender a sua posição, porque no final das contas a gente falou de algumas perguntas nesse episódio que não tem uma resposta definitiva. Por exemplo, quando a gente fala sobre a morte do Capitão Smith, ou então sobre a fuga que o Bruce Ismay fez do Titanic. O que a gente tem que entender é que a gente nunca vai ter todas as respostas que a gente quer sobre o naufrágio do Titanic. E apesar disso, eu ainda assim acho que é muito válido a gente fazer essas perguntas, mesmo que a gente nunca vá descobrir a resposta concreta. Isso porque, no final das contas, a gente está tentando problematizar a representação histórica feita por um filme. Ele vai influenciar a visão que várias pessoas têm sobre um evento histórico. Só que, às vezes, ele pode acabar trazendo coisas que não são verdades. Então, eu ainda assim acho que é importante a gente fazer esse questionamento. Afinal de contas, eu acho que isso contribui para a gente ter novas perspectivas em relação ao passado. E vai lá, a gente falou coisas concretas sim. Por exemplo, é só você olhar quando a gente confirma que os músicos do Titanic de fato tocaram enquanto o navio afundava. Ou então, quando a gente mostra como o filme do James Cameron manchou a reputação do oficial Murdoch, dizendo que ele fez coisas horríveis que ele realmente não fez, como aceitar propinas ou matar passageiros. Então, é isso, galera. Eu queria agradecer muito a todo mundo que deixou algum comentário nos nossos episódios.
Esse diálogo que a gente mantém é muito importante, então se vocês gostam dele, continuem comentando nos nossos próximos episódios. Não importa se você quer fazer algum elogio, fazer alguma crítica, trazer novas informações, dar alguma recomendação de filme, tudo isso só ajuda a enriquecer o nosso debate. E antes de eu ir embora, eu só queria fazer uma pequena propaganda. Eu não comentei isso nos últimos episódios, mas recentemente eu comecei uma parceria com o Acabou de Acabar, que é um grande canal do YouTube brasileiro que fala sobre cinema. Eles têm um site muito interessante, muito legal, com muitos textos muito bons, e eu comecei a escrever uma coluna para esse site. Então, toda quinta-feira vocês vão ter não só um episódio novo aqui no canal, mas também um post meu no site do Acabou de Acabar. Toda semana eu tento escrever algo relacionado ao episódio novo que sai aqui no Entre Planos. Isso significa que eu continuei explorando temas como Shakespeare, Titanic, narrativa dos filmes, entre outras coisas, lá na minha coluna. Então não deixe de conferir esses meus textos e também o restante do trabalho da galera do Acabou de Acabar. Eles têm muitos textos, tem podcast, eles têm vídeos, então vale muito a pena, eu recomendo, e você pode conferir o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e de assinar o nosso canal. Para isso, basta você clicar nesse botãozinho vermelho que está aparecendo embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.